Eu nunca pensei que seria uma daquelas pessoas a escrever um post longo e confuso sobre uma ruptura no Reddit. Como costumava ler estes e pensar, caramba, ainda bem que não sou eu, sabes? Mas aqui estamos. Isto não é uma conta descartável, porque honestamente já não me importo. E alguns de vós provavelmente vão pensar que estou louca ou dramática. Mas prometo, não estou a inventar isto e também não estou a exagerar, se alguma coisa. Estou a tentar moderar-me. As minhas mãos ainda estão a tremer e já passaram dias. Desculpem o tamanho. Estou a escrever isto no telemóvel à mesa da cozinha da minha irmã em Lisboa. Literalmente não consigo ficar no meu apartamento agora. Vou começar de um sítio um pouco estranho, não do início da nossa relação. Mas honestamente, isso foi tudo normal e um pouco aborrecido. Não precisam do encontro romântico perfeito, não é importante. Vou saltar direto para o mês passado, foi quando a estranheza começou. E sim, eu sei que toda a gente diz a estranheza, mas eu falo a sério. O Pedro começou a comportar-se como se eu fosse uma personagem de fundo na vida dele em vez da namorada. Por exemplo, ele ficava no telemóvel a deslizar, nem sequer no TikTok, só em fóruns estranhos sobre relógios e sneakers. Ignorava-me quando eu perguntava se queria sair para almoçar. Eu dizia algo como, ei, queres ir comer sushi? E ele mal levantava os olhos. Apenas respondia, não sei, não tenho fome. Podemos ficar em casa? Mas depois saía sozinho mais tarde e voltava com comida para levar. Não pensei que ele estivesse a trair, honestamente. Pensei apenas que talvez estivesse deprimido ou esgotado. Há cerca de 2 semanas comecei a receber estes pequenos comentários dele. E nem são assim tão grandes se os disserem em voz alta, mas quando se vive com alguém, sente-se cada pequena mudança. Por exemplo, ele começou a dizer coisas como, tu nunca deixas as coisas passar ou eu só quero relaxar. Podes não agora? E sinto que não consigo respirar às vezes. Mas depois queria um abraço à noite ou vinha por trás e abraçava-me quando eu estava a fazer café. Então eu pensei apenas, está bem, ele está estressado. Vou recuar. Honestamente, deveria ter percebido quando ele parou de querer ir à casa dos meus pais para jantar. A minha mãe chamou-lhe a atenção uma vez por não ajudar a pôr a mesa. E ele ficou mal disposto a noite toda. Depois disso, estava sempre ocupado quando tínhamos coisas de família. Disse que precisava de tempo sozinho para recuperar. A minha irmã Verônica achava que ele estava a ser um bebé, mas eu continuava a defendê-lo como uma idiota. Ele está só cansado. Não é bom com pessoas. Blá blá. Avançando. Na sexta-feira passada fui à aula de cerâmica com a Sofia, a minha melhor amiga. Ela está neste grupo de conversas comigo e com a Verônica. Vê-la mais tarde. Estivemos fora cerca de 3 horas apenas a moldar barro e a sujar-nos. Chego a casa por volta das 9. Estou toda suja e pronta para tomar banho e comer porcarias. E o Pedro está sentado no sofá com as luzes apagadas. Apenas o ecrã do telemóvel a iluminar-lhe o rosto. Digo, olá, e ele apenas responde, podemos falar? E eu conheço esse tom. Toda a gente conhece esse tom. Nunca é bom. Sento-me ainda nos meus horríveis calças de fato de treino manchadas de barro. E ele começa com este suspiro, como se estivesse a preparar-se para um fardo enorme. Diz, não quero ser duro, mas sinto que estás a drenar-me. Eu rio literalmente porque acho que ele está a brincar. Tipo, quem fala assim fora de um vídeo de terapeuta no YouTube. Mas ele está com cara de pedra. Continua, diz, preciso de uma pausa de tudo isto. Como se precisasse de lembrar-me o que a liberdade sente. Preciso de espaço. Pode simplesmente não mandar mensagens ou ligar por um tempo? Preciso de clarear a cabeça. E depois levanta-se simplesmente, agarra o saco de desporto que já está feito. Portanto, acho que isto não foi espontâneo. E simplesmente sai, nem sequer olhando para mim. Sem abraço, sem nada. Apenas a porta a bater. Eu fiquei sentada ali por 1 minuto como, está bem, isto não é real. Ele vai mandar mensagem em 10 minutos e dizer, desculpa, estou só cansado. Volto para casa em breve. Mas nada. Tomei banho, comi cereais. Liguei a Verônica, e ela desatou contra ele, chamou-lhe criança, disse que eu devia largá-lo primeiro, mas eu senti-me apenas vazia. À noite estava meio à espera que ele voltasse durante a noite e se arrastasse para a cama como fazia sempre depois de uma discussão. Mas a cama ficou fria toda a noite. Então no sábado, acordo, e o meu telemóvel tem 3 chamadas perdidas da Sofia, o que é estranho. Ela nunca liga, só manda mensagens. Ela diz, Clara, viste a história do Instagram do Pedro? Disse que não tinha visto. Estava a tentar ser toda madura e respeitar o espaço dele como uma idiota. Ela envia-me capturas de ecrã. E eu nem sei como explicar o que vi sem parecer insana. A primeira é uma vista de um quarto de hotel. Horizonte da cidade super chique. A próxima é uma mesa num restaurante que sei que ele nunca me levou. Com 2 copos de vinho, um bife grande, uma coisinha de sobremesa minúscula. Depois há um bumerangue da mão de alguém com uma pulseira a bater no copo dele, não a minha, não da Verônica, não da Sofia. Muito não da mãe dele. Portanto, sim, deslizo pelo meu próprio rolo da câmara apenas para verificar. E eu conheço essa pulseira, é da Diana, a ex dele de há cerca de 3 anos. Ela tinha esta coisa por joias grandes e volumosas. Usava asa em todo lado.
Lembro-me porque ela costumava aparecer nas histórias dele quando começamos a namorar, e eu costumava sentir-me toda insegura com isso. E depois o que fez o meu estômago cair? Uma foto da mesa de cabeceira do hotel com o frasco de perfume dela. É aquele de forma estranha como um pequeno cristal. Ela publicava sobre isso o tempo todo quando era influencer. Eu odiava aquilo. Cheirava a rebuçado barato. Em fundo, pode ouvir-se a risada dela um pouco. Não alto, mas é ela. Eu reconheceria em qualquer lado. Ela é casada agora. Última vez que soube. Mas acho que isso não a impediu. Mando mensagem ao Pedro. Desato. Pergunto-lhe se ele é realmente tão patético que teve de voltar para ex-digo, é esta a liberdade que querias? Ele deixa-me em visto durante horas. Finalmente envia este parágrafo de volta basicamente dizendo não te humilhes. Disse-te que precisava de espaço. Vai trabalhar a tua inveja. Ele está só a encontrar-se com uma velha amiga. Não sou idiota. Sei o que está a acontecer. E ele sabe que eu sei. O descaramento. Ligo a Verônica. Estou a tremer e zangada. E ela diz, não deixes este homem brincar contigo. Diz para não começar uma discussão com a Diana. Não vale a pena. Mas também não deixes o Pedro fazer de ti o mal da fita. Pergunto-lhe, achas que estou a ser louca? E ela diz não. Isto é desvio clássico. Ele está a virar contra ti porque sabe que está errado. A Verônica é sempre direta. Às vezes demasiado. Mas eu precisava disso. Mais tarde nesse dia, recebo uma mensagem direta do Vicente, que é amigo do Pedro, mas também sempre odiou o drama. Pergunta se estou bem. Diz que viu o Pedro neste bar de hotel na noite anterior, parecendo uma criança que acabou de safar-se de roubar rebuçados. Pergunto-lhe se viu com quem o Pedro estava. E o Vicente apenas diz, não queria me envolver, mas não é um bom aspecto, Clara. Percebo, ninguém quer tomar partido. Mas ainda dói. E está bem, sei que provavelmente pareço que estou apenas a descontrolar-me, mas tenho provas. Como sei que as pessoas vão dizer, talvez fosse inocente, talvez fossem apenas amigos. Mas ninguém vai a um hotel de 5 estrelas com a ex-casada e publica no Instagram a menos que queira ser visto. Conheço a Diana. Conheço o Pedro. Sei como ambos adoram atenção. A coisa toda da Diana foi sempre ser aquela que escapou. Ela costumava gabar-se disso. E o Pedro está sempre a perseguir algo como se aborrecesse se a vida for demasiado fácil. Disse-me antes que sente que está destinado a mais. Seja o que for que isso signifique. Acho que ele gosta do drama, honestamente. No sábado à noite não ouço dele. Recebo uma mensagem da minha mãe a perguntar se o Pedro vem ao jantar no domingo. E eu apenas digo não, ele precisava de espaço. Ela liga-me imediatamente, como as mães fazem, e pergunta se estou bem. Digo que estou bem, só cansada. Oferece-se para vir, mas digo não. Preciso de decidir o que vou fazer. Ela diz, não tens de tolerar ser tratada mal, Clara. Sei que ela tem razão, mas ainda é difícil. No domingo de manhã, acho que estou apenas zangada. Tipo, nem sequer o quero de volta. Mas quero que ele saiba que não pode simplesmente pisar-me e depois ir fazer o papel de rapaz triste no Insta. Limpo o apartamento, ponho todas as coisas dele numa pilha junto à porta, não atirando fora, apenas deixando claro que não é bem-vindo. Mando-lhe mensagem, as tuas coisas estão aqui, vem buscá-las. Deixa-me em visto outra vez. Então ponho tudo num saco do lixo e deixo junto à porta. Quando ele finalmente aparece no domingo à noite, nem sequer me olha nos olhos. Apenas agarra as coisas, diz, estás a ser dramática. E eu digo, estás a ser um cobarde. Ele murmura algo por baixo da respiração, então afasto o braço dele quando tenta agarrar os auscultadores da mesa e ele diz, não me toques. Digo então sai. Sei que algumas pessoas vão dizer, devias ter tentado falar, ou devias ter sido a pessoa maior, mas honestamente já cansei disso. Não lhe devo polidez quando ele me trata como plano B. Se estou a drenar, então ele pode ir recarregar no outro lado. Agora estou apenas com a confusão. A Verônica está a deixar-me ficar em casa dela por alguns dias, e a Sofia está a tentar distrair-me com memes idiotas e reality shows. Isto nem sequer é a parte mais louca. Confia em mim, não sei o que vou fazer a seguir, mas sei que não vou deixar que ele saia como se nada tivesse acontecido. Tenho um plano. E se o Pedro quer drama, dou-lhe drama. Se chegaste até aqui, parabéns. És mais paciente do que eu agora. Vou atualizar se algo acontecer, mas algo me diz que isto é apenas o início. Primeira atualização. Portanto, passou uma semana desde que publiquei. Ainda estou em casa da Verônica. Ela está a deixar-me ter o sofá-cama estranho dela, e honestamente, neste ponto, o gato dela gosta mais de mim do que dela. Nem consigo olhar para o meu próprio apartamento agora, porque cada caneca estúpida, cada pilha de meias aleatórias do Pedro que continuo a encontrar apenas me irrita mais e mais. Também à parte, por que é que os homens compram tantas meias? É uma coisa de acumular? Seja como for. De qualquer modo, acho que a coisa que me está a matar não é nem que ele tenha saído. É que me fez sentir que estava louca por notar. Tipo, sentou-me na minha própria sala de estar e disse-me que eu estava a drenar e precisava de ir trabalhar na minha inveja.
Depois, menos de 24 horas mais tarde, está fora num sítio de 5 estrelas com a Diana, que, lembrete, é literalmente casada, e está a agir como se eu fosse instável. E sim, sei como isso soa. Tipo, talvez estejas apenas a interpretar as coisas, Clara. Talvez seja inocente, mas não. Sei o que vi, e sei o que ouvi no fundo daquelas histórias. São as pequenas coisas que te apanham. Tipo, abri o frigorífico em casa da Verônica e apercebi-me que não tinha de contar mentalmente quantos ovos deixar para o Pedro, ou se havia leite de aveia suficiente para o hábito estúpido dele de smoothies. Fui ligar o telemóvel junto à cama e estendi-me para o carregador, apenas para perceber que não tenho de o esconder de alguém que o pede emprestado todas as noites e nunca o põe de volta. É estranho, as coisas que tornam isto real. Não os grandes momentos dramáticos. Mas de volta a ele. Depois de ele ter apanhado as coisas, ou como metade delas, deixou o Audi velho e um monte de cabos e o moinho de café estúpido dele. Não ouvi dele. O Instagram dele continuou a atualizar, no entanto. Mais histórias. Outro quarto de hotel. Este com uma piscina na cobertura. Outro jantar. 2 pratos. Um com algum tipo de coisa de marisco. Ele sempre me dizia que odiava. E depois um vídeo da mão de alguém com unhas vermelhas brilhantes. A bater num copo. E sim, as unhas da Diana são sempre exatamente esse tom. Verifiquei as publicações antigas dela para ter a certeza, o que é talvez psicótico, mas também, tenho tempo nas mãos agora. Portanto, estou a desabafar sobre tudo isto com a Sofia, que é basicamente o meu controlo de sanidade. Ela diz, Clara, sabes que não estás louca, certo? Os homens adoram Gasliga. É o desporto olímpico deles. Mas mesmo ela diz, tens a certeza que é a Diana? Talvez seja alguma rapariga nova. Não há culpa por duvidar. Eu também duvido de mim. Mas depois ela diz, queres que eu veja as histórias dele e tire capturas de ecrã de qualquer coisa estranha? Digo sim, obviamente. Portanto, é assim que acabo com uma pastinha inteira de capturas de ecrã. Vista do hotel. A pulseira dela. Frasco de perfume. Unhas vermelhas. Vinho. Risada. Tudo público. Tudo para mostrar. Começo a pensar que ele está a fazer isto de propósito. Tipo, está a tentar fazer-me ciúmes? Ou está apenas a exibir-se para Diana? E por que está ela sequer na cidade? Lembro-me de que ela se mudou para o Algarve depois de casar. Fiz algum stalking leve. Não me julguem. E o marido Carlos continua a publicar fotos de praia na própria página, marcando-a. Tudo sorridente como se não soubesse de nada. Foi aí que fiquei zangada. Realmente zangada. Quero dizer, se fosse apenas o Pedro a fazer palhaçadas, tanto fazia. Mas a Joana sempre teve essa veia dramática. Gostava de criar situações só para ver como as pessoas reagiam. Lembro-me de quando começamos a namorar. Ela comentava as fotos dele. Pequenas piadas internas. Sempre algo ligeiramente flirtante. Mas nunca o suficiente para confrontar sem parecer louca. Deixei passar na altura, mas agora não mais. Decidi que queria provas. Não só para mim. Queria que o Carlos soubesse. Sei que é mesquinho, mas não me importo. Se o meu relacionamento está a arder, não serei a única a pagar. Não quero ser essa rapariga, mas honestamente fui a namorada compreensiva demasiado tempo. Se ela vai jogar sujo, posso jogar ainda mais sujo. O problema é que não conheço o Carlos de todo. Conheci-o talvez uma vez num encontro de grupo e pareceu simpático, mas bastante reservado. Definitivamente não é alguém que se mete em dramas. Por isso liguei outra vez a Sofia e ela perguntou se tinha certeza de que queria fazer aquilo. Disse que sim, tinha certeza. Só precisava dos contactos dele. Ela hesitou. Disse que talvez devesse deixar passar, mas expliquei que não conseguia. Precisava de deixar de me sentir impotente. Ela acabou por compreender e disse que ia perguntar por aí. Entretanto, recebi uma mensagem direta do Vicente, amigo do Pedro. Aquele que nunca quer dramas, mas acaba sempre no meio deles. Disse que viu o Pedro no hotel outra vez, desta vez com a Joana, e que estavam completamente agarrados. Pediu desculpa se magoava, mas que eu devia saber. Agradeci, mas disse que já sabia. Depois ele sugeriu que falasse com o Carlos. Respondi que estava a tentar, mas não era fácil. Ele ofereceu-se para me dar o e-mail, desde que não dissesse que veio dele. Prometi. Sentei-me à mesa da Verônica, abri o portátil e escrevi o e-mail para o Carlos. Custou-me 5 tentativas. Não queria parecer louca, mas queria que ele lesse mesmo. Anexei as capturas de ecrã e apenas disse que lamentava enviar aquilo, mas que ele merecia saber. Não estava a tentar iniciar uma guerra, só queria que a verdade viesse ao de cima. Enviei. As mãos tremiam-me, mas carreguei em enviar mesmo assim. Não tive resposta durante 2 dias. Entretanto, o Pedro publicou uma história com fundo preto e texto branco, qualquer coisa como serpentes por todo lado, não confiem em ninguém. Ri-me alto. Sabia que era sobre mim, o que era hilariante, considerando quem é que estava realmente a mentir. A Verônica disse que ele estava só zangado por eu não estar a implorar de volta. A Sofia disse que ele sempre adorou fazer-se de vítima. Respondi que ele podia continuar a representar, porque eu tinha deixado de ser público. Finalmente, o Carlos respondeu por e-mail. Era curto.
Perguntou se tinha certeza e como sabia que era ela. Compreendi. Não queria acreditar. Enviei mais capturas de ecrã, algumas fotos antigas da conta da Joana onde ela usava a mesma pulseira, o mesmo frasco de perfume ao fundo, as mesmas unhas. Disse que lamentava, mas que não mentiria sobre aquilo. Ele não respondeu, mas vi que a conta de Instagram dele ficou privada no dia seguinte. A da Joana também. A Verônica disse que ela estava a esconder-se. A Sofia disse que talvez ele a tivesse confrontado. Não sei. Eu honestamente não me importo. Fiz o que tinha de fazer. De repente recebi uma chamada do Pedro. Não uma mensagem, uma chamada. Deixei tocar. Ele ligou outra vez. Atendi finalmente a terceira tentativa. Só queria que parasse de vibrar. Ele começou logo dizendo: que raio estás a fazer, Clara? Estás a tentar arruinar minha vida. Respondi que só estava a garantir que toda a gente conhecia a verdade. Ele disse que não precisava de meter o Carlos no meio, que estava a ser mesquinha, vingativa e louca. Disse que ele é que tinha começado aquilo, não eu. Ele acusou-me de estar obcecada e de precisar de ajuda. Ri-me e disse-lhe que arrumasse primeiro a própria vida antes de falar da minha. Desligou. Senti-me estranhamente calma depois. Pensei que ia sentir culpa, mas não senti. A Verônica disse que fiz o correto. A Sofia disse que ele estava a projetar. O Vicente mandou mensagem a dizer que o Pedro estava em pânico e que eu tinha arruinado tudo. Respondi: bom, aqui é que a coisa fica ainda mais complicada. A Joana mandou-me mensagem direta, um verdadeiro ensaio, tudo em maiúsculas no início, depois um monte de como ousas, isto não era da tua conta, e que eu estava só com ciúmes porque o Pedro me escolheu a ela. Nem fiquei zangada. Apenas ri. Respondi que não estava com ciúmes, só não gostava de ser enganada. Deixou-me em visto. Mais tarde nesse dia voltei ao meu apartamento para apanhar roupa e encontrei o Pedro à espera à porta. Tinha as mãos nos bolsos com cara de cão perdido. Perguntei o que queria. Disse que só queria conversar. Disse-lhe que falasse então. Ele admitiu que não queria que as coisas tivessem ido tão longe. Respondi se queria dizer ser apanhado. Disse que não precisava de envolver o Carlos. Respondi que talvez devesse ter pensado nisso antes de convidar a ex-casada para um hotel. Disse que eu estava a piorar as coisas. Respondi que ele já as tinha piorado e que eu só estava a equilibrar. Tentou aproximar-se e levantei o braço, bloqueando. Disse para não me tocar. Recuou. Aquilo aqueceu. Começou a culpar-me por tudo. Disse que eu nunca o ouvia, que sempre o fiz sentir preso, que a Joana o compreendia de uma forma que eu nunca consegui. Disse-lhe então que fosse com ela e me deixasse em paz. Respondeu que não era assim tão simples. Disse que para mim era. Acusou-me de estar fria. Respondi que estava a ser honesta. Mandei-o embora. Bateu com força na parede e saiu furioso. A Verônica disse que eu era uma lenda. Respondi que só queria que aquilo acabasse. A Sofia veio nessa noite, trouxe comida de plástico e uma garrafa de vinho. Vimos reality shows idiotas e fez-me prometer que não lhe mandava mensagem, nem mais uma vez. Prometi. Disse que eu era mais forte do que pensava. Respondi que só queria acabar com aquilo. A minha mãe ligou, disse que estava preocupada e perguntou se precisava que ela viesse. Disse que não, que tinha a Verônica e a Sofia e que ia ficar bem. Ela disse que eu tinha direito a estar zangada. Respondi que sabia. Adormeci no sofá e acordei com umas 10 chamadas perdidas do Pedro. Não atendi. No dia seguinte o Vicente mandou mensagem outra vez a dizer que o Pedro estava a dizer a toda a gente que eu era louca e manipuladora. Respondi que o deixasse falar, que as pessoas que importavam sabiam a verdade. No final dessa semana recebi um último e-mail do Carlos. Apenas disse obrigado, agradeço. Foi tudo. Por isso não sei qual vai ser o próximo passo, mas não vou recuar. Se o Pedro quer jogar, posso jogar mais forte. Não vou deixar que reescreva a história e me faça de vilã. Acabei de ser a compreensiva. Acabei de deixar que as pessoas passassem por cima de mim. Se estás a ler isto e pensas que exagerei, talvez tenha exagerado. Mas honestamente faria tudo outra vez. Só se pode ser a pessoa maior durante tanto tempo até perceber que às vezes é preciso ser um pouco mesquinho para sobreviver. Atualizarei se acontecer mais alguma coisa. Segunda atualização. Pronto, voltei. Porque aparentemente esta história nunca acaba mesmo. Se és novo aqui, resumo rápido. O meu namorado Pedro terminou comigo com um discurso sobre como eu era sufocante e ele queria liberdade. Saiu e começou logo a publicar stories do Instagram de hotéis de luxo com a ex-casada Joana. Quando confrontei, disse que eu estava com ciúmes e a fazer figura de parva. Procurei provas, enviei-as ao marido da Joana, Carlos, e agora é como se tivesse atirado uma granada para a vida de toda a gente, incluindo a minha. E sim, não estou propriamente arrependida. Tudo começou realmente 3 dias depois do e-mail ao Carlos. Estava outra vez em casa da Verônica. O gato dela já tinha reclamado a minha mala como cama. Fazia o habitual, scroll, comia pizza velha, cuidava da minha vida. A Verônica tentava convencer-me a ir dar um passeio, mas eu estava colada aos grupos de mensagens. Principalmente porque a Sofia me atualizava em direto sobre o que aparecia nas redes.
Disse que a Joana tinha ficado completamente silenciosa na conta principal, mas o Instagram antigo ainda estava ativo, a publicar citações passivo-agressivas sobre traição, serpentes e quem não consegue cuidar da própria vida. Era muito Tumblr de 2015 e parecia saída de lá. De repente a Sofia perguntou se achava que o Carlos tinha feito alguma coisa. Disse que não sabia, talvez estivesse só a digerir. Ela disse que os homens não agem até terem provas concretas, que querem sempre acreditar no melhor. Respondi que lhe tinha dado tudo o que tinha e que já não era problema meu, mas não conseguia deixar de pensar nisso. E se ele ignorasse? E se nada acontecesse e eu tivesse começado uma guerra sem razão? Mais tarde nessa noite recebi uma mensagem do Vicente, nada de meme nem vídeo de gato, só acho que devia saber. O Pedro estava sem acesso ao hotel e estava em casa dele. Fiquei a olhar para o telemóvel um segundo, sem saber o que dizer. Acabei por escrever, por que é que ele está em tua casa? O Vicente respondeu que o marido da Joana tinha aparecido no hotel e que tinha havido uma grande cena, alguém chamou a segurança. Disse que não estava lá, mas ouviu o suficiente. O Pedro estava a culpar-me por ter explodido tudo, mas que eu tinha feito o que tinha de fazer. Respondi: não é o meu circo, não são os meus macacos. A Verônica, que estava a ouvir da cozinha, disse que tinha avisado que ia ficar confuso. Respondi que ia ficar ainda mais confuso. Ela riu e disse que ele ia tentar torcer a narrativa. Disse que o deixasse tentar. Na manhã seguinte o telemóvel explodia com notificações. Tinha 3 chamadas perdidas de número desconhecido. Obviamente o Pedro, porque eu bloqueei depois da última discussão aos gritos. 2 recados de voz e um monte de mensagens diretas de pessoas aleatórias, alguns conhecidos, amigos que não me falavam há anos. Aparentemente a história tinha saído. Não só o que eu fiz, mas toda a situação era o principal tema dos grupos. Alguém do antigo círculo da Joana mandou-me mensagem a perguntar por que é que eu tinha de arruinar o casamento dela. Apaguei e bloqueei. Não devia explicações a ninguém. Ouvi um dos recados. A voz do Pedro estava completamente descontrolada. Primeiro zangado, disse que o sabotei. Depois queixou-se, disse que eu sempre fazia aquilo. Depois houve uma pausa e ele desligou. Ouvi vozes ao fundo, talvez o Vicente a dizer-lhe para se acalmar. Apaguei. Não estava com disposição. Essa tarde voltei ao meu apartamento para apanhar algumas coisas. A casa da Verônica é boa, mas precisava das minhas roupas e sentia falta da minha estúpida máquina de café expresso. O prédio estava estranhamente silencioso, o que gostei. Estava a meio de fazer a mala quando ouvi uma pancada à porta. Verifiquei quem era. Pedro. Pensei em ignorar, mas ele bateu outra vez mais alto. Abri a porta só um pouco e perguntei o que queria. Disse: deixa-me entrar, só quero falar. Respondi não. Tentou empurrar a porta. Empurrei de volta. Disse para parar de ser infantil, que só precisava do carregador. Respondi que ele já o tinha levado. Disse que precisava do preto. Suspirei, apanhei o carregador da gaveta e atirei-o para o corredor. Olhou para mim e perguntou se eu realmente tinha de fazer aquilo. Perguntei: fazer o quê? Respondeu: arruinar tudo, como sempre fazes. Disse que ele é que tinha arruinado tudo sozinho e que não me culpasse. Aproximou-se. Saí e fechei a porta atrás de mim. Levantou a voz e disse que eu não ia escapar impune. Respondi que ele não ia conseguir assustar-me, por isso nem tentasse. Disse que eu achava que era tão justa, mas que estava só amargurada porque a Joana o escolheu. Ri-me e disse: ela escolheu-te? Parece que ninguém escolheu ninguém. Chegou-se à minha frente e empurrei-o para trás. Tropeçou, praguejou e desceu o corredor furioso. Voltei para dentro e bati com a porta. Liguei a Verônica e contei o que tinha acontecido. Ficou zangada e disse que se ele tentasse outra vez lhe ligasse, que ela vinha. Respondi que conseguia lidar sozinha. Disse que sabia, mas que estava a falar a sério, que não o deixasse encurralar-me. Respondi que não deixaria. Mais tarde a Sofia apareceu com comida para levar e ficamos no sofá a ver programas idiotas e a falar de qualquer coisa menos de homens. Contou que no ginásio dela toda a gente estava a comentar a história do hotel e que ela fingia não saber de nada. Disse que honestamente era bom saber que finalmente estavam a falar dele e não só de mim. Disse que ele ia tentar torcer a narrativa. Respondi que o deixasse. Disse que eu estava mais fria do que pensava. Respondi que estava só cansada. Passaram 2 dias. Recebi uma mensagem da Joana. Desta vez não foi um desabafo, só: espero que estejas feliz. Não respondi. Recebi outro e-mail do Carlos, só: obrigado outra vez. Respondi: lamento que tivesse de ser eu. Ele nunca escreveu de volta. O Vicente mandou mensagem a dizer que o Pedro não estava bem. Ele mal dorme, bebe demasiado, culpa toda a gente menos a si próprio. Eu digo: o que queres que eu faça em relação a isso? Vicente diz: nada. Só: devia saber. Ele diz: nunca gostei da maneira como ele falava de ti. Eu digo: obrigado por dizeres isso agora. Ele diz: sim, eu sei. Devia ter dito alguma coisa antes. Eu digo: está bem. Depois, encontro-me com Joana ao acaso. Literalmente ao acaso no supermercado Continente em Lisboa. Ela está de óculos escuros, parecendo que acabou de sair de uma revista, mas com olheiras. Quase vou pelo outro lado, mas ela vê-me.
Ela aproxima-se e diz, fizeste isto de propósito? Eu digo, talvez tenha feito. Ela diz, estás apenas com ciúmes porque temos algo que nunca entendeste. Eu digo, parece que já não o tens. Ela dá-me um estalo no braço, não forte, mas suficiente para fazer barulho. E toda a gente no corredor vira-se para olhar. Eu fico apenas a olhar para ela. Ela afasta-se a resmungar. Mando mensagem a Verônica. Adivinha com quem me cruzei? Ela diz, tens toda a sorte. Mais tarde nessa noite, Pedro liga outra vez, mas não atendo. Ele manda mensagens longas sobre como arruinei a vida dele, como não pode ir a lado nenhum sem as pessoas julgarem-no, como eu não sei o que é ser odiado por todos. Respondo, fizeste isto a ti próprio. Não eu. Ele liga outra vez, deixa outra mensagem de voz. Esta é apenas ele a respirar, depois desliga. Bloqueio o número dele outra vez. Neste ponto até Sofia diz, alguma vez te arrependes? Eu digo não. Ela diz, nem um pouco. Eu digo, talvez desejasse que tivesse sido menos público, mas honestamente, estou contente por ela finalmente ter recebido o que merecia. Ela diz, é selvagem. Eu digo, nem imaginas. No dia seguinte, Verônica e eu embalamos o resto das coisas de Pedro, metemo-las numa caixa e deixamo-las no átrio com um bilhete. Vem buscá-las ou vão para o lixo. Ele manda-lhe mensagem, diz, são ambas loucas. Ela responde, experimenta. Ele não aparece. Verônica diz, devias mudar as fechaduras. Eu digo, já estou nisso. Ligo ao zelador, pago a taxa estúpida e arranjo chaves novas. Finalmente durmo a noite toda. Por isso sim, é aqui que estou. Não sinto pena. Não estou a curar, nem a seguir em frente, nem o que se supõe que se diga. Estou apenas a tentar recuperar a minha vida sem o caos. Mas sei que esta história não acabou porque se há uma coisa que aprendi sobre Pedro, é que ele nunca larga realmente nada. E eu também não. Publicarei outra vez se ele fizer mais alguma coisa, mas por agora quero apenas uma semana sem mensagens de voz, sem drama, e talvez um dia em que não tenha de me explicar a ninguém. Mas honestamente não estou a contar com isso. Última atualização. Por isso acho que estou de volta provavelmente pela última vez. A menos que Pedro invente uma nova forma de se humilhar, mas francamente, acho que ele finalmente ficou sem ideias. É engraçado. Comecei tudo isto a pensar que talvez recebesse algum conselho, ou sei lá desabafasse no vazio. Mas afinal ler os comentários aqui ajudou mais do que tudo que as minhas amigas da vida real tentaram dizer. Vejo-vos a todos. E honestamente obrigado por me lembrarem que não estou louca. Ou pelo menos se estiver estou em boa companhia. Por isso aqui está o que aconteceu a seguir. Agarrai-vos porque só fica mais confuso. Primeiro, a coisa mais estranha, o silêncio. Como silêncio real. Depois do incidente do estalo no supermercado com Joana, sim, ela realmente fez isso. E não, eu não lhe dei um estalo de volta. Deixei-a simplesmente afastar-se com os óculos tortos. Houve bons 5 dias em que o meu telemóvel esteve apenas morto. Sem discursos zangados, sem chamadas a altas horas, nem sequer uma publicação enigmática no Instagram. Comecei a pensar que talvez tivesse finalmente acabado e eu pudesse apenas, sei lá, voltar à minha vidinha aborrecida de preparar refeições e rolar sem fim. Depois, do nada, recebo uma notificação de que alguém me deixou uma mensagem de voz de um número estranho. Ignoro. Depois outra. No fim do dia tenho 4. Ouço uma só para ver se há algum esquema. Mas não, é Pedro. E ele soa como uma pessoa totalmente diferente. Não zangado, nem sequer falsamente calmo, apenas estranhamente desesperado. Ele diz, podemos falar? Ele diz, lamento. Ele diz, estraguei tudo. A voz dele falha constantemente. E parece que talvez esteja a chorar. Ou ressacado. Sei lá, ambas parecem prováveis. Ignoro todas. Depois ele começa a mandar mensagens a Verônica, o que é um novo nível de patético. Ela manda-me capturas de ecrã. Ele manda coisas como, preciso de falar com Clara por favor. Preciso apenas de 5 minutos. Verônica diz, tiveste os teus 5 minutos, lembras-te? Desperdiçaste-os. Ele tenta culpá-la, diz, és a irmã dela. Como pode ser tão fria? Ela apenas lhe manda um polegar para cima. Tento seguir com a minha vida. Finalmente mudo-me de volta para o meu apartamento em Lisboa. A única coisa que direi sobre Pedro é que ele nunca tentou arrombar ou deixar coisas desagradáveis. Apenas um monte de meias e uma caneca que odeio. Limpo tudo, mudo os lençóis, deito fora o leite de aveia que sobrou. Sinceramente, nunca mais. O lugar sente-se estranhamente vazio, mas também melhor. Peço uma pizza, ponho um podcast e sento-me apenas no chão. Sente-se como reclamar o meu próprio espaço outra vez. Depois ele começa com os e-mails. Sim, e-mails. Quem faz isso? Cada linha de assunto é apenas por favor ou podemos falar? Ou lamento. Não respondo. Um deles é como um ensaio. Fala sobre como não estava a pensar direito, como queria apenas sentir-se jovem outra vez, como nunca deixou de me amar, blá blá. Ele até diz que já não está a ver Joana, que ela desapareceu depois de Carlos descobrir, diz que merece outra oportunidade, que toda gente comete erros. Eu apenas percorro, apago, sigo em frente. Verônica diz que ele está apenas solitário agora que toda a gente o abandonou. Sofia diz que ele está a tentar todos os ângulos.
culpa, nostalgia, até falsa autoconsciência. Vicente manda mensagem, diz, Pedro está a dizer às pessoas que arruinaste a vida dele, mas ninguém está realmente a acreditar mais. Eu digo o que mais há de novo. Vicente diz se ele aparecer em tua casa, liga-me. Eu digo que o farei. A próxima escalada acontece numa terça-feira aleatória à tarde. Estou a trabalhar na mesa quando ouço alguém bater. Olho pelo olho mágico, Pedro, considero apenas ignorar. Mas ele bate outra vez, depois manda uma mensagem. Estou lá fora. Por favor, apenas 5 minutos. Abro a porta a uma fresta, digo, o que queres? Ele olha para mim. Olhos todos vermelhos diz, preciso apenas de falar. Eu digo, fala então. Ele começa com os pedidos de desculpa outra vez. Diz, sei que estraguei tudo. Perdi tudo. Eu digo, isso não é problema meu. Ele diz, és a única que alguma vez realmente se importou comigo. Sinto a tua falta. Não consigo dormir. Não consigo comer. Quero apenas uma segunda oportunidade. Eu digo, tiveste uma segunda oportunidade e uma terceira e uma quarta. Ele diz, fui estúpido. Tenta aproximar-se. Ponho a mão na porta. Mantenho-a entre nós. Ele diz, por favor, estou a implorar. Eu digo, para de implorar. É nojento. Ele tenta alcançar o meu braço. Afasto a mão dele. Ele pragueja. Parece que pode chorar. Depois fica apenas ali desajeitadamente. Eu digo, devias ir-te embora. Ele diz, não tenho para onde ir. Eu digo, isso não é culpa minha. Ele resmunga algo sobre arruinar tudo. Eu digo, bem-vindo ao clube. Bato com a porta. Mando mensagem a Verônica. Ele apareceu. Ela diz, queres que eu venha? Eu digo não, estou bem. Ela diz, avisa-me se ele tentar outra vez. Eu digo que o farei. Depois disso, é apenas um gotejar constante de chantagens emocionais e mensagens desesperadas. Mensagens de voz às 2 da manhã. Mensagens de números novos. Uma vez, até um pedido de mensagem no Facebook. Tudo mesmo. Sinto a tua falta. Lamento. Por favor, perdoa-me. Farei qualquer coisa. Bloqueio cada número. Cada conta. É estranho como depressa te habituas a carregar em bloquear. Vicente diz, ele é basicamente persona não grata no grupo de amigos agora. Algumas pessoas estão zangadas comigo por lavar a roupa suja em público, mas a maioria está apenas cansada do drama de Pedro. Sofia diz, ele é como um disco partido. Eventualmente aborrecer-se-á e agarrar-se-á a outra pessoa. Eu digo talvez, mas não lhe estou a dar outra oportunidade de me fazer a vilã. Uma noite, estou em casa de Verônica para jantar, e ela pergunta, alguma vez pensas em perdoá-lo? Eu digo, nem um pouco. Ela diz, nem por encerramento. Eu digo, encerramento é uma fraude. Ela ri e diz, estás mais fria do que me lembrava. Eu digo, acho que estou apenas farta. A última vez que Pedro tenta alguma coisa, aparece outra vez no meu prédio. Desta vez, não abro a porta. Ele espera cerca de 15 minutos. Depois vai-se embora. Mais tarde, encontro um bilhete enfiado por baixo da porta. Apenas diz, lamento. Espero que encontres alguém melhor. Deito-o fora. Recebo uma mensagem de Carlos do nada. Apenas diz, espero que estejas melhor. Eu digo sim, obrigado. É isso. Não pergunto o que aconteceu com Joana. Honestamente já não me importo. Agora passaram 3 semanas desde que tudo começou. E sinto-me, sei lá, não feliz, exatamente. Mas definitivamente mais leve. Vejo Pedro ainda a espreitar nas contas alternativas, a gostar de fotos antigas aleatórias. Vou a brunch com Sofia. Compro-me uma planta ridícula. Começo uma série nova e acabo por haver com ódio todo fim de semana. Não estou curada ou seja o que for, mas já não estou zangada. Principalmente apenas cansada e um pouco orgulhosa. Por isso se estás a ler isto e a perguntar-te se vale a pena explodir tudo para te vingares, sei lá, talvez nem sempre. Mas às vezes quando alguém passa meses a fazer-te sentir louca e pequena, o melhor que podes fazer é mostrar-lhes que não estás, e depois simplesmente afastar-te. Nunca pensei que seria essa rapariga, mas sou. E francamente acho que me saí bem.